Senhor te abençoe grandemente nesse dia, amém? Passando aqui para deixar uma reflexão para você na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo ali em Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, amém? E o tema, dessa reflexão é foco no propósito. Foco no propósito, amém? Então vamos lá, vamos ler. Filipenses 3, 12 a 14. Aqui diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero começar aqui com esta frase, uma frase que o Senhor colocou no nosso coração. A única maneira de não nos desviarmos da missão é mantendo os nossos olhos no propósito. Amém? Então, essa é a única maneira, de você e eu não errarmos ali na nossa missão, mantendo os nossos olhos firmes no propósito. Amém? Missão, o significado dessa palavra missão. Missão fala de dever, encargo, incumbência, tarefa a ser executada, obrigação. E propósito? Propósito é o mesmo que projeto, desígnio, fruto final, resultado, objetivo maior, finalidade, alvo, destino. Amém? Esses são alguns significados, dessa palavra propósito. Então, se errarmos na execução da missão, não alcançaremos o fruto final, que é o propósito maior, o propósito pelo qual Deus nos criou, Você e eu viemos a existir. Amém? Então, para cumprirmos a missão, é indispensável permanecermos com os nossos olhos, repetindo, fitos no propósito. Porque se tirarmos os nossos olhos do propósito, iremos fatalmente fracassarmos na missão. A missão fala também daquilo que é a nossa responsabilidade pessoal, Aquilo que devemos fazer, realizar, o caminho que nós devemos percorrer, Então a missão fala da responsabilidade pessoal, de cada um de nós, quanto à carreira pessoal que Deus traçou, Deus estabeleceu para que cada um de nós possamos percorrê-la, não tem como o outro fazer o caminho por mim, cumprir a missão no meu lugar. A missão ela é pessoal e a carreira também é pessoal, Então, repetindo, missão fala daquilo que é a nossa responsabilidade, daquilo que eu e você devemos fazermos, realizarmos, o caminho a ser percorrido. E propósito? Propósito fala daquilo que você e eu não podemos fazer, mas Cristo já o fez. Amém? O propósito ele já foi estabelecido pelo próprio Deus. Amém? Antes da fundação, do mundo, o Senhor já havia estabelecido o propósito. O propósito ele já foi conquistado e disponibilizado, E agora você e eu precisamos cumprir a missão para alcançar o propósito. Amém? Eu coloquei aqui um exemplo disso, O exemplo de uma porta. É como uma porta que foi aberta, uma porta que foi colocada diante de nós, amém? Uma porta que desceu dos céus, Que homem nenhum poderia abri-la, Mas esta porta foi nos dada, foi nos oferecida. A porta foi aberta, ela está hoje escancarada. Mas o que eu e você precisamos entender? Que a porta, ela não virá até nós. Nós é que precisamos ir até ela, passarmos por ela, entrarmos, pela porta, para que alcancemos, aquilo que está guardado, reservado lá dentro. Amém? Então, repetindo aqui, a porta foi aberta, está escancarada, mas a porta não virá até nós. Nós é que precisamos ir até ela, passarmos por ela. E quando passarmos, entrarmos pela porta,
né, iremos alcançar o propósito. Aquilo que era impossível a nós, impossível a mim e a você, né, por nós mesmos, pela nossa própria força, capacitação, méritos. Mas alcançamos, porque a porta foi aberta. E a porta é Jesus. Amém? Jesus é a porta que o Pai edificou. Amém? Para que todo homem possa entrar por ela, passar por ela e achar o propósito da vida, o sentido da vida. Amém? E eu e você precisamos ir todos os dias em direção a ela, a esta porta, entrarmos por ela, para que o propósito permaneça vivo, né? E também ali ao nosso alcance. Amém? Todos os dias. Então a nossa missão, né? A carreira que eu e você precisamos percorrer, né? É ir, passarmos por essa porta todos os dias, porque é ali dentro, amém? É passando pela porta, entrando por ela, que eu e você iremos encontrar todo o sentido, todo o propósito, toda a direção que nós necessitamos para cumprirmos a nossa missão, aquilo que nos resta, né, neste mundo, nessa vida, para alcançarmos o propósito maior, amém? Então a missão é isso. É o caminho a ser percorrido todos os dias. Ele nos ensina, né? Nesse caminho, a porta que é Jesus Cristo, Ele vai estar nos ensinando, capacitando, direcionando, né? E nos guiando na nossa missão diária. Amém? Nos ensinando no caminho que nós devemos andar. Amém? E isso, claro, se nós nos deixarmos sermos conduzidos, orientados por Ele, né? Se nós realmente termos a disponibilidade de entrar pela porta todos os dias, diariamente. Amém? Então nós precisamos disso para cumprirmos a nossa missão, alcançarmos o propósito. Nós precisamos disso. Amém? Nós precisamos, né, de ouvir a sua voz que fala aos nossos ouvidos diariamente, todas as vezes que passamos pela porta. Amém? Né? Nesse lugar de intimidade, de comunhão na presença dele. Ali, né, a sua voz nos trará direcionamento, estratégias para que você e eu possamos percorrer o caminho certo. Amém? O caminho que for estabelecido por ele. Amém? Que é a nossa carreira pessoal. Fazendo, vivendo aquilo que eu e você fomos criados para fazermos e sermos. Nada mais, nada menos do que isso. Amém? Apenas, né, aquilo que fomos criados para sermos e realizarmos nele. Amém? Por meio dele, através dele e para a glória dele. Amém? Então, cumprindo a missão diária estabelecida pelo próprio Deus, né? Vivendo o propósito, vivendo para o propósito, dia a dia. Amém? Então, quando nós colocamos os nossos olhos no propósito, amém? Nós então entendemos a nossa missão e podemos executá-la, né? Com fidelidade, amém? Vivendo para o propósito, vivendo o propósito, vivendo para o propósito. Então é essa palavra que eu quero deixar com você nesse dia. Que o Senhor te dê compreensão dessas palavras, amém? Que o Senhor traga mesmo a revelação do sentido, né? Da missão, do chamado, da sua vocação, amém? E que tudo que você fizer seja movido pelo propósito, o propósito maior que for estabelecido em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que você possa receber mais dele nesse dia. Em nome de Jesus.